Meu nome é Elaine Oliveira, sou acadêmica de segunda licenciatura em História da Faculdade Uninter e estou aqui hoje para trazer para vocês uma breve explanação sobre as grandes pandemias que ocorreram ao longo da história. A primeira pandemia que nós vamos ver hoje é a peste negra. A peste negra foi uma doença extremamente letal que ocorreu no passado. Ela dizimou cerca de um terço da população europeia. E sabemos também que ela aconteceu durante a Idade Média. Contaminação é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que ocorreu na segunda metade do século XIV na Europa. A peste negra teve sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa ocorreu através das caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mediterrâneo, que era a tal conhecida Rota da Seda. A propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos, principalmente pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitida às pessoas quando elas eram picadas por essas pulgas. No estágio mais avançado, a doença passou a se propagar pelas vias aéreas, por meio de espirros e gotículas. Sintomas: na pele da pessoa acometida por ela, isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, manchas escuras, e foram devido a essas manchas negras que a doença ficou conhecida como peste negra. Essas manchas negras na pele, elas eram seguidas de inchaços em regiões de grande concentração dos gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. E esses inchaços, eles eram denominados de bubões. Foi por isso também que a peste negra ficou conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era algo doloroso e terrível, pois ela era muito rápida, variava de 2 a 5 dias após a infecção. Tratamento: o tratamento é feito por meio de antibióticos. Requer tratamento hospitalar urgente com antibióticos fortes. E foram esses antibióticos que acabaram quebrando o ciclo da doença. E ela acabou se tornando um problema de pouca relevância em todo o mundo, pois, segundo a OMS, há atualmente cerca de 1.000 casos anuais em todo o mundo. A próxima doença que nós vamos ver é a varíola. A varíola afetou a humanidade de forma significativa por mais de 10.000 anos. Vamos ver. Contaminação. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e conhecida por provocar pequenas lesões na pele do paciente. A doença é transmitida pelas secreções da pessoa infectada, compartilhamento de objetos e contato com as crostas que a doença causa na pele do paciente, que também permitem a sua transmissão. Acredita-se que a doença tenha surgido na Índia durante a Antiguidade, alastrando-se pelo mundo e causando estragos por onde passou. Sintomas: os sintomas iniciais mais comuns da varíola eram febre e vômitos. Depois dos sintomas iniciais, seguia-se a formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. Após vários dias, essas erupções na pele, elas evoluíam para bolhas. Essas bolhas, elas eram repletas de líquido e tinham uma depressão ao centro. A determinado momento, essas bolhas ganhavam crostas e desprendiam-se, deixando cicatrizes na pele. Tratamento: não há cura ou formas de tratamento para a varíola. Os tratamentos existentes somente aliviam os sintomas da doença, sem a possibilidade de matar o vírus. A doença pode ser evitada por meio da vacinação, mas nos dias de hoje, em que é baixo o risco de exposição ao vírus, o risco de efeitos colaterais da vacina é alto demais e não compensaria. Estima-se que ao longo do século XX, a varíola tenha causado a morte de 300 a 500 milhões de pessoas. E apesar do vírus estar controlado, sabemos que algumas amostras desse vírus ainda permanecem em centro de pesquisa nos Estados Unidos e na Rússia, o que é um fator de preocupação
pois pode ser utilizado como arma biológica. A próxima doença que nós vamos estudar é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu no período entre 1918 e 1920, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. A contaminação. A gripe espanhola foi como ficou conhecida uma mutação do vírus influenza, que surgiu em 1918 e causou estragos até meados de 1919. A doença tinha sintomas idênticos aos de uma gripe comum, mas que podia resultar em diferentes tipos de pneumonia. Não se sabe ao certo o local que se originou a gripe espanhola, mas os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. E acredita-se que ela foi se espalhando pelo mundo através das tropas que eram enviadas para os campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Sintomas. A gripe espanhola começava com os mesmos sintomas de uma gripe normal: dor de cabeça, febre alta, cansaço e mal-estar. Porém, os sintomas logo evoluíam para um quadro com manchas no rosto, pele azulada pela falta de ar, tosse com sangue e hemorragia interna. Essa doença, ela também teve uma segunda onda, que foi mais contagiosa e teve uma maior taxa de mortalidade, pois as pessoas morriam pouco tempo depois após chegar aos hospitais. Tratamento. Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola. Apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Assim, poucos eram os pacientes que ficavam curados, dependendo do seu sistema imune. Aqui no Brasil, as pessoas começaram a recorrer a vários tratamentos caseiros, e um deles foi a mistura feita com cachaça, limão e mel. E de acordo com alguns pesquisadores, foi dessa mistura, supostamente terapêutica, que nasceu a tão famosa caipirinha. A próxima doença que nós vamos ver é a cólera. A primeira pandemia de cólera ocorreu em 1817, matando centenas de milhares de pessoas. Contaminação. Ela é causada pela bactéria Vibrio cholerae e ela sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Portanto, é por isso que a cólera ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Sintomas. Os sintomas mais comuns são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Tratamento. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. Então, o tratamento é feito à base de antibióticos. Estima-se que no mundo, 28 mil a 142 mil pessoas tiveram suas mortes ocasionadas pela cólera. A próxima doença que nós vamos estudar é a gripe suína. A gripe suína foi decretada pela OMS como pandemia mundial em abril de 2009. Estima-se que num período de 16 meses, ela matou mais de 18 mil pessoas. Contaminação. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo. No Brasil, o primeiro caso confirmado em maio daquele ano e no final de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Sintomas. São os mesmos de uma gripe: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Tratamento. O H1N1 tem cura e seu tratamento pode ser feito por meio de medicamentos que tratem e aliviem os sintomas da doença, como o medicamento Tamiflu.
Além disso, o paciente com H1N1 deve permanecer em repouso, ingerir muito líquido e ficar em isolamento, evitando transmitir a doença para outros indivíduos. E, por fim, agora nós vamos ver um pouco sobre o novo coronavírus, que é a Covid-19, que é a nossa atual pandemia pela qual estamos enfrentando. Contaminação. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de diferentes animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam os animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e do SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença que apresenta um espectro clínico, variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Sintomas. A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisará ser hospitalizados. Mas sabemos que algumas pessoas vão desenvolver a doença de forma grave, né? Vão precisar ficar hospitalizadas e muitos vão necessitar de UTI, utilizar respiradores, como temos visto diariamente. O tratamento. Até o momento não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e sendo testados por meio de estudos clínicos. Pois bem, estou aqui a minha fonte de pesquisa, eu utilizei esses sites para pesquisar o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e que seja de bom proveito para todos. E até mais.